Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. O UOL traz ali as chances de ganhar o campeonato e de rebaixamento dos times no Brasileirão. E a situação do Corinthians é complicada, hein? Parece que faltam 8 rodadas, o Corinthians tem que ganhar 7, pelo menos. Ai, ai, ai. Silmar, e aí temos novidades. Os debates agora estão sendo feitos com cadeiras, banquetas e mesas aparafusadas no chão. Um pouco tem que botar vidro à prova de bala, tem um monte de coisa na frente do cada candidato, impressionante. Mas o problema é que isso aí vai custar mais caro para a contra-regra das televisões e de quem organiza os debates. É custo isso, gente. Vou sugerir. Tem uma rede de lanchonetes famosa aí, que tem umas cadeiras ruins para você sentar, é a mais famosa do mundo. Uma cadeira é ruim que é para você não ficar esquentando cadeira. Não vende bebida alcoólica que é para você não ficar ali enxugando tempo e não gastando dinheiro. E a cadeira também, além de dura e ruim, ela já é chumbada no chão. Então arruma o patrocínio dessa rede de lanchonetes e já faz o debate lá, que aí não tem problema nenhum. Boa sugestão. Tem que aumentar o número de seguranças aí, né? Dentro, em cima do palco, né? Não apenas lá fora. Deixa para lá. Vamos, deixa isso aí para lá e vamos pro negócio sério, vai. O que temos para hoje aí? Tá bem, mercado de expectativa, a gente vai comentar daqui a pouco, da reunião do Copom começa hoje e amanhã anuncia a nova taxa de juros. Se sobe, não sobe, se fica como está, se cai. Isso tanto aqui quanto nos Estados Unidos. É o chamado da super quarta, amanhã. Mas a reunião começa hoje. A decisão é que sai amanhã. E o mercado refletindo essa expectativa. O dólar, por exemplo, está caindo nesse momento, 0,3%, R$ 5,49 a cotação da moeda americana nesse fim de manhã de terça-feira. Mercado de ações em queda também, 0,6% nesse momento. Lá fora, petróleo volta a subir, 0,7%, 73 dólares e 20 centavos o barril. E o mercado de commodities agrícolas tem como novidade aqui a alta dos preços da soja. Soja que tinha uma tendência de queda, voltou a subir nesse momento, porque houve um relatório divulgado no fim da tarde de ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando uma piora nas condições das lavouras americanas. O clima lá não está muito favorável nessa reta final, a colheita já começou, mas as lavouras estão piorando em termos de qualidade. Isso está fazendo com que os preços subam nesse momento na Bolsa de Chicago em torno de 0,4%. Milho estável, trigo também sobe um pouco, 0,4%. Na Bolsa de Nova York, volta a subir o café. O café realmente está numa trajetória. Ontem bateu todos os recordes aqui dos últimos 13 anos. Sobe de novo agora. O arábica 1,9%. O café robusto em Londres, que é referência para o Conilon aqui no Brasil, também com alta forte de 1,1%. Açúcar também com alta, 1,2%. Suco de laranja também sobe, 1,2%. Na contramão aqui tem o algodão caindo 0,8% e o cacau. Dia de correção hoje cai 2,7%. Boi gordo no mercado futuro da B3 se recupera, ontem caiu, hoje está subindo, por enquanto, 0,2% aqui na B3 em São Paulo. Tá vindo? Pois é, e o café para o consumidor na gôndola do supermercado também tem apresentado aí fortes altas, semana após semana. O azeite de oliva, o extra virgem, parou, estacionou aí num novo patamar, mas o café não parou não. 250 gramas aí estão custando já o que custavam 500 gramas há bem pouco tempo atrás, do café. Estou falando do café do dia a dia, né? Não estou falando do café gourmet, do café. E é isso aí, reflete diretamente nos preços para o consumidor. Vamos falar da safra de soja. No ciclo 24-25, foi estimada em 166,28 milhões de toneladas pela Conab. Isso dá quase 13% a mais do que foi colhido no ano anterior. Para o milho, a estimativa também é de alta na produção, então a colheita fica estimada em 119,8 milhões de toneladas. No algodão, a Conab espera novo aumento para uma área plantada e uma colheita de 3,7 milhões de toneladas a pluma no ciclo 24-25. No caso do arroz, a produção deve ficar em 12 milhões de toneladas. E para o feijão, 3,3 milhões de toneladas. Maior colheita desde a temporada 16-17. Deixa eu seguir aqui, porque acho que dá para o Silmar comentar as duas coisas no mesmo comentário, porque nós falamos ontem até, essa previsão de aumento aí da soja é para a safra que está saindo, porque a estiagem atrasou o plantio.
da soja na safra de verão e os produtores rurais estão preocupados com prejuízo. Todo o adubo está no galpão, as sementes também. A terra está preparada, mas o seu Hélio não sabe ainda quando vai plantar. Esse ano, só Deus sabe, né? Então, é uma expectativa muito grande. Se não chover, o senhor não planta? Não tem como, e eu recomendo nenhum colega meu fazer isso. Em boa parte do país está chegando a época de começar o plantio da nova safra. Depois do período de vazio sanitário, em que nada pode ser cultivado nas áreas destinadas à soja para evitar a ferrugem asiática, que é a principal doença da cultura, começa agora o chamado calendário de semeadura. Para cada estado tem uma data. Em boa parte, inicia em meados de setembro. Olha, veja aqui o exemplo do estado de Goiás. O estado é um dos maiores produtores de soja do país. O vazio sanitário acaba aqui no dia 24 de setembro. Em tese, no dia 25 o produtor já poderia plantar, né? Colocar as máquinas e a semente no chão. Mas quem vai se arriscar a plantar com o solo desse jeito aqui, ó? O pesquisador da Embrapa lembra que a umidade do solo é fundamental para começar a plantar. A qualidade das sementes também. Escalonar o plantio com variedades de soja de ciclos de produção diferentes é uma boa estratégia. Um talhão faz com uma cultivar de 100 dias, outro talhão com uma cultivar de 110 dias, outro com 120. Um planta lá final de setembro, outro meados de outubro. As consultorias falam em tamanho de uma safra muito boa no Brasil, mas a realidade de campo hoje é diferente, né? Uma incógnita, ainda vai passar pelo tamanho desses investimentos que vai chegar no solo e também a questão da umidade das chuvas tendo retorno aí para o início do plantio. Silmar, porque essas chuvas chegaram aqui para o sul e parte do sudeste. A Patrícia ontem, a Cassoli do Tempo, disse que gradualmente a chuva vai chegando também para o centro-oeste e outras partes do Brasil, mas no momento a gente tem uma situação muito caótica lá, a umidade do ar está com níveis críticos, muitos focos de incêndio, muito calor e isso deve afetar, como vimos na reportagem aí, porque você vai ficar com um talhão aqui que tem umidade, o outro ali que não tem, o outro ali. Ontem mesmo, conversando com o meu entrevistado de Brasília, ele está falando sobre cuidados aí para evitar incêndios. Esse incêndio que aconteceu lá em Brasília, nessa grande área aí de floresta, que trouxe até a paralisação das aulas, né, pelo governo, em Brasília, ele tem um aceiro de 100 metros. Sabe o que é 100 metros de divisa de um aceiro? É um quarteirão. E mesmo assim não evitou que o fogo pulasse de uma gleba para outra e atingisse a área. O vento ajuda a propagar. E na safra de grãos temos lá os números. Acho que dá para juntar tudo num pacote só. Ok, Davi, vamos falando das coisas aqui. Bom, em primeiro lugar, o plantio vai atrasar por conta exatamente dessa secura que atinge especialmente o centro-oeste. E outros estados também, mais ao norte do país. No sul a situação está um pouco diferente. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem condições de começar o plantio na sua época normal, porque aqui tem chovido e a previsão é de continuidade de um clima mais ou menos normal daqui para frente. Agora, realmente, o centro-oeste, por exemplo, vazio sanitário já acabou. Mato Grosso, por exemplo, o plantio já podia ter começado sábado passado, dia 7. É a data que o produtor gostaria de plantar, até porque depois tem condições de plantar o milho na sequência, em tempo hábil, aí, evitando qualquer problema climático mais na frente que pudesse afetar o milho lá, meados do ano que vem. E isso não está podendo ser feito porque a secura continua, a previsão de chuva só para o final desse mês, mesmo assim de forma esparsa, chuva boa mesmo só a partir de outubro. Então vai atrasar o plantio de soja. Não é um problema sério, ou seja, o plantio de soja pode ser feito mais tarde. O problema do produtor é exatamente o atraso que vai acontecer depois. Como vai atrasar o plantio da soja, atrasa a própria colheita, consequentemente o milho não vai ser possível ser plantado na época que o produtor gostaria, que é bem cedo, lá no início de janeiro, já fim de dezembro. Então esse é o problema, mais lá na frente. Corre-se um risco maior depois do plantio da soja. Então esse é o cenário que nós temos nesse momento. Se espera que a situação se normalize a partir de outubro e ainda temos condições de ter uma boa safra de grãos no país na próxima temporada, Tavinho. Bom, a Conab, enquanto isso, fez uma primeira projeção, uma simples projeção, um chute, entre aspas, aqui, para a próxima safra, projetando aumentos de área, que são possíveis de realmente ter uma certa, mais ou menos uma certeza nesse sentido, o resto é projeção de produtividade, se o clima ajudar, né? Então, só repetindo aqui, e aí sim, falando mais de área, que é o que interessa nesse momento.
Como os preços estão bons, algodão, tendência de aumento novamente na área, 3,2% é a estimativa da Conab. Para o arroz, é a principal vedete aqui da safra nova, porque o preço está bom, tendência de um aumento de área de 11%, segundo a Conab. Tem produtor que diz que pode até aumentar mais, aqui no sul, por exemplo, porque o preço está favorável. Feijão, a tendência de área quase estável nas 3 safras. Na primeira, talvez um aumento maior, porque o preço está bom também, de 1,2%. No milho, também uma tendência um pouco diversificada aqui. Primeira safra com tendência de queda, a segunda safra, possibilidade de uma manutenção de área. A primeira é essa que está em plantio nesse momento. A Conab prevê uma queda de 3,2%, porque o preço está muito ruim, então o produtor não está muito animado em plantar milho nesse momento. E para a soja, a Conab está otimista, está prevendo um aumento de área de 3%. Até por falta de opção melhor no caso do milho, o produtor talvez prefira plantar mais soja e menos milho. Soja com uma perspectiva um pouco melhor do que o milho para a próxima safra, embora o preço no momento não esteja bom. Então esse é o cenário, Tavinho. O resto é projeção de produtividade, se o clima for favorável, e o resultado, um somatório disso, se tudo correr bem e tudo se confirmar em termos de área, está recém começando o plantio em algumas regiões, é de uma produção, um novo recorde aqui de 327 milhões de toneladas. Isso lá até o meados do ano que vem, depois que ficar tudo colhido, que seria um aumento em torno de 24 milhões, 25 milhões de toneladas em relação à safra atual, que foi frustrada, como você bem lembrou, por conta de clima desfavorável. Então, a expectativa é de recuperação, se o clima ajudar, porque vontade de plantar parece que não falta. O Conab está otimista com a intenção de plantio do produtor, prevê, portanto, um aumento da área de plantio das principais culturas, à exceção ao milho. Pois é, e mais efeitos aí da estiagem, que também pode, claro, impactar na importação de fertilizantes. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a redução no nível dos rios pode gerar desvio nas rotas das embarcações dos terminais do chamado Arco Norte. O complexo, que abrange portos no Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão, é o segundo maior responsável pela entrada de adubos no país, com 20% do volume importado, ficando atrás apenas do Porto de Paranaguá. Além do atraso nas entregas, o desvio das rotas pode aumentar os custos. Ainda segundo a ANTAQ, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem realizado dragagens emergenciais para garantir a circulação de carga, mas a navegação de navios maiores já está comprometida. Consequência direta da seca, a baixa dos rios, sim. E no caso da Amazônia, onde os rios são as rodovias, né? Podemos fazer essa metáfora, né? Essa figura de linguagem, o transporte todo fica prejudicado, inclusive a distribuição de fertilizantes. Davi, são 2 problemas, na verdade, que se somam, e isso é muito grave, muito preocupante. Primeiro, atraso na chegada dos fertilizantes, que são importados, as matérias-primas. Houve, nos últimos anos, uma preferência de trazer fertilizante pelos portos do norte, entrando lá pelo Pará, por exemplo, para chegar a custo mais baixo e mais rapidamente às regiões produtoras, especialmente o Mato Grosso, né, onde são as regiões que mais crescem em termos de área de plantio no país. É o estado que mais produz também. E o que está acontecendo? Com essa seca dos rios, tem navios que não conseguem nem desembarcar porque não tem como carregar para o interior do país, interior do Mato Grosso, por conta dessa estiagem, ou seja, o que viria de barco, que é o transporte mais barato, está sendo que ser transportado, quando possível, por rodovia. Isso encarece bastante o custo do fertilizante importado. Então, 2 problemas aqui. Um é o próprio atraso. O segundo é o custo mais alto para o produtor, porque esse adubo vai ficar mais caro por conta de frete mais elevado. Tem que desviar isso para Porto de Paranaguá, por exemplo, no sul, depois todo o transporte para levar para cima, para o Mato Grosso. Então, esse é um problema. E tem um segundo problema, né, que é o atraso e o custo maior nas exportações de milho. Safra de milho, que está sendo colhida agora, tem exportação, que sobe também pelos portos do norte, ou seja, na via oposta aqui, subindo lá em direção aos portos. Também o transporte do milho fica com frete mais caro. Então, o produtor é um prejuízo duplo, né? Ou seja, ele vai pagar mais caro pelo fertilizante, vai atrasar o recebimento, inclusive, que pode atrasar o próprio plantio, e, por outro lado, vai ter um desconto no frete,
desconto no seu preço por conta do aumento do frete do milho que ele está vendendo no mercado e que vai ser transportado para efeito de exportação pelos portos do norte. Então, é uma situação bastante preocupante e vai demorar para se normalizar, né, também. Bagunçou o organograma, né? Tudo que tinha uma tendência natural de organização, chega, entrega, cobra, com desconto, sem desconto, atrapalhou tudo. E agora tem que mexer aí em toda a planilha de custos por conta do que nós temos aí de adversidades climáticas. Bom, Silmar, por hoje é isso. Acho que amanhã voltamos então com novos assuntos aqui para o nosso Dia a Dia Rural. Um abraço, amigo. Combinado, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Até amanhã.